Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Pode o Quê? O podcast que vai falar tudo sobre planos de saúde e seguros. E hoje o tema é muito interessante e muito perspicaz, porque a gente vai falar sobre venda e pós-venda. Técnicas de vendas, né? E pós-venda com dois gigantes desse ramo. Faz, Lucas. Tem que fazer, né, filho? Tem que fazer, pô. Desculpa aqui, ó. Bom, nossos convidados mais do que especiais, Clodoaldo Fala, Tavares, galera. Isso aí, galera. Tamo aí. vendedor Obrigado, Leandro, pelo convite. Vamos lá, né? de plano de saúde há 20 anos, né, Há Clodoaldo? 20 anos, passando por Batata, passando por Uber, né? E agora, junto com o Leandro nessa pegada aí. Caminhada. Bora E lá. a gente vai falar sobre isso, dessas histórias do Clodô, hein? Por onde ele rodou, por onde você esteve, hein, Clodô? Passei por vários, mas estamos aqui, né? Agora é plano de saúde. Plano de saúde, 100%. 100%. Na veia, então faz. Na veia! E o Lucas Hernandes, É isso aí. nosso líder do Customer Experience. É isso aí, pessoal. Boa noite pra todos. Obrigado aí pelo convite. Tô muito feliz aí em tá Pode olhar pra cá, ó. participando. Desculpa. Tá participando aí. A gente fica perdido. Primeira vez aí que É eu o tô primeiro participando. podcast dele. É, primeira vez que eu tô participando de um podcast, né? E tô aí pra agregar. Percebi. Tô aí pra agregar. Eu percebi. É isso aí, Mas tô aí também, pra né? agregar e o que vier a gente vai matar de pau. Show de bola. A gente vai falar Vamos lá. bastante hoje sobre alguns pontos específicos sobre venda, sobre pós-venda, sobre ambiente, sobre relacionamento com o cliente. E o primeiro ponto que eu ia tratar com vocês é justamente esse que a gente acabou de falar, ambiente. Dizem que o ambiente molda a pessoa, não é verdade? Justamente. Vocês concordam? Concordo plenamente. E a gente já tá junto aí há um bom tempo, né? E a gente sabe que de um tempo para cá, a questão do desenvolvimento pessoal, de a gente tá num ambiente em que as pessoas querem crescer, faz toda a diferença. O Lucas mesmo, né? É uma pessoa que trabalha nesse ramo desde os... Desde os 15 anos, né? Eu entrei na Lemo com 15 anos. Na verdade, eu não sabia pedir uma pizza sozinho. Hoje, Eu não- hoje tá com 60, né? Não parece, tô com- mas tá com é. 60. Tô com. Recém-casado, deu Recém- parabéns pra ele quando... Pô, parabéns. Lava a louça, agora ele lava a louça, Caraca, velho. parabéns. Agora Meu eu tô Deus. perdendo tempo aí com casa. É. Antes a louça colocava na pia, sumia sozinha, né? Agora A gente achava que isso nunca ia acontecer, mas agora é. Difícil, Mas é é isso difícil. aí. é um ambiente. É um ambiente, é um ambiente. Eu tô com 27 anos hoje. E aí eu tô desde do início, eu trabalho diretamente com o cliente, né? Desde o início, igual eu falei, eu não sabia pedir uma pizza. Eu lembro que das primeiras coisas que eu fiz na corretora foi o pessoal pegar e chegar, ó, toma aqui, ó. Fala com esse cliente aqui e ficar me olhando. Só pra ver, assim, como que eu ia lidar. Daí eu Já não ia pedir jogaram uma pros pizza, eu ficava leões, com vergonha. Aí, vamos pra cima. Aí comecei e tal. E aí, desde o início, eu sempre fui moldado a pensar no cliente, sempre tá pensando no cliente, se pondo no lugar do cliente, buscando aí a melhor forma de trazer uma experiência boa pro cliente. Então, desde o início aí na corretora, todos os anos que eu tô, todas as áreas que eu passei, eu sempre tive contato com o cliente. Fala das áreas, você começou? Comecei cotando seguro alto, comecei fazendo cotação de seguro alto, na verdade eu fazia conferência de documentação, seguro automóvel. Aí eu fui comecei a falar com o cliente aos poucos, tal. E nessa eu fui pegando, um pouquinho de cada, um pouquinho da venda, um pouquinho do sistema, um pouquinho de fazer a cotação, um pouquinho dos trejeitos ali de vender, Então, assim, eu tive o lado de venda, eu tive o lado do processo todo, né? Então, assim, comecei de baixo ali, de fazendo o básico até o ponto que eu tava fazendo praticamente tudo. Fiz sinistro, fiz cotação, fiz proposta, venda, lidei com problema. Teve uma parte ali, um momento que eu cheguei uns anos que eu tava praticamente cuidando ali da parte de alta. O que o corretor muitas vezes faz hoje, né? É o corretor que faz Justamente, tudo, cara. Ele cobra escanteio só pra cabecear, né? Era mais ou menos isso, a gente fazia tudo assim, meio que centralizado numa pessoa só, né? Tinha o Castro lá que trabalhava com a gente, eu ajudava o Castro, aí depois mudou,
Aí, Tavares. é verdade, tinha o Tavares. Tavares. Comecei com o Tavares. Aí foi até Tavares com, Big foi até com o House. Tavares, Big House. É, Big O Tavares, ele, na verdade, assim, ele deixava, meu, é assim, vê aí. E aí você ia andando com as próprias pernas e ia aprendendo, cara. Eu fui aprendendo. Ele ia me ajudando ali, me auxiliando. Aí Ô, tinha um- Lucas, e até te cortando, você falou vê aí, né? Muitas vezes a gente percebe hoje que, até mesmo a gente, numa época como essa daí, você entra dentro da corretora ou você entra dentro de uma empresa e você não é treinado. E a gente vai chegar nesse ponto dos principais pilares para um treinamento, para que um colaborador novo ele entre dentro da empresa, né? E você colocou um ponto importante. Acho que a maioria das pessoas, das empresas sofrem com isso, dessa questão de treinamento. Tipo, você entra, o cara fala, faz aí, mas faz o quê? Tem dois lados aí, né? Tem um lado do faz aí, na minha concepção, na época, às vezes você pensava, pô, mas eu sempre pensava, tô aprendendo. Faz aí, tô aprendendo, tô adquirindo conhecimento. E assim, o faz aí, eu tinha mais ou menos tem um uma lado direção. positivo, Eu tinha o telefone, eu ia correr atrás, sempre aprendia a correr atrás. Tem a questão Agora, da proatividade, né? tem dois lados. Às vezes, se você não faz isso, a pessoa fica acomodada sempre. O que eu faço aqui? O que eu faço ali? Né? Então, eu acho que tudo é equilíbrio, né? Não dá pra ser largar tudo na mão. Eu tinha a direção. Ó, tem o telefone da seguradora aqui, essa área eu tinha lá, eu tinha onde buscar a informação. Então, assim, querendo ou não, eu estava sendo direcionado, mas não estava dando mastigadinho ali pra mim. Eu acho que é um lado bom isso daí. Aí depois você foi pro... Aí depois disso aí, já fiquei uns anos aí no automóvel. Aí eu passei o auto é brabinho assim, né? É uma prova de fogo. Aí depois do automóvel, eu recebia, o Leandro estava com um projeto de intensificar essa parte do cliente, que a gente já trabalhava o cliente no saúde. E aí o Leandro teve a ideia de criar uma jornada ali para o cliente, bem feito, um projeto voltado. Você lembra quando você migrou para essa? Meu, faz o que? Uns 4 anos. Foi 2019, 2018, por aí. 2018 para 2019, mais ou menos. Faz tempo, né? Faz um tempo já. E assim, já comecei, eu lembro que a gente já começou de cabeça. E é aquela mesma coisa, eu já tinha mais ou menos o mapa, né? Que você tem um telefone, você sabe onde buscar a informação. Nada melhor do que você ligar aonde tem a informação, onde que vai ter a informação correta. Vai ser diretamente na operadora ali que tá comercializando. Então a gente foi moldando todo um processo, começou do zero ali. Pegar processo que já era meio que quebrado, que a gente não dava uma atenção. Então foi criando todo um processo. E aí eu fui chamado nessa mudança, né? Nesse foco um foco maior que a gente procurou dar aí pro saúde. Fazer um processo legal. Eu lembro que eu fui chamado, na época eu não sabia muita coisa de saúde, mas eu tinha noção do seguro e tinha vontade, porque eu tava com vontade de mudar, já tava meio, não tô muito, já tava meio de saco cheio do auto, mas eu gostava do ramo e gosto do ramo, sempre gostei do resolver problema, de às vezes você entrar Falar ali com o cliente no começo que era um problema, que era um depois... problema, é gostoso. Nossa, às vezes eu falo, é a mesma coisa que, sei lá, quem gosta de pescar. Você vai pescar, você fica ali um tempão ali, às vezes é ruim, é chato, mas na hora que você pega um peixe, você sente aquele negócio. E eu acho que tem disso na venda, tem disso no você resolver um problema, você vê né? a satisfação do cliente falar, pô, que legal, o Clodoaldo vendeu, a Lemo deu o maior suporte, nossa, nunca vi um atendimento assim, foi incrível. Então é isso que faz a gente, eu acho que move a gente, é o que faz a gente, sim, né, querer cada vez ser mais minucioso, pensar mais nos detalhes E falar com o próprio cliente, né? É a gasolina, assim. E o ambiente ele vai, né? Eu acho que quando o ambiente ele propicia isso, é muito bacana, né? Porque um ambiente de aprendizado. O plano de saúde é vasto, né? Eu acho que quando falaram lá pra você, faz aí, já existia a pergunta, pode o quê? Né? Tá vendo? Pode, tá aqui, ó, lá, pode o quê? O que pode? Né? Porque é muita coisa. Então, quando você acho que essa questão de conviver ali, né, o ambiente, cara, isso desenvolve muito, acho que ajuda muito, né? Porque um corretor sozinho, às vezes a gente vê lá no grupo, né, que a gente tem lá, né, poxa, fica perdido. A galera se perde. Né? Fica perdido. Então... E Clodô, fala um pouquinho de você agora. Pô, cara... Aliás, como que você começou nesse ramo?
E antes, até antes, o que você fazia antes de entrar no plano de saúde? Conhecia o plano de saúde antes? Cara, eu venho do Paraná, né? Índio velho lá, da Au. fazenda. Arr! Né, Ah, então, o Lucas tem parente no Paraná. É, né? né? Meus pais são Pois de é, lá. cheguei aqui, motorista, né, trabalhei em churrascaria, e aí fui trabalhar na área de segurança. E lá eu encontrei um cara lá que ele vendia plano da Uniosp na época. Você acredita? Nossa, era bom. E aí ele falou, pô, tem comissão legal, que não sei o quê, que é a primeira comissão. Eu falei, cara, eu tô precisando de grana, então eu quero isso daí. Eu fui lá em Santo André, tinha uma corretora, não sei nem o nome, não lembro mais. Mas é aquilo, cara. Comecei, né? Fui pra lá, falei, eu quero vender plano de saúde. Eles me deram umas tabelas lá e eu, sem saber de nada. E aí comecei, né? E vamos lá e vende só pessoa física. Nunca vendi Empresa. né, empresa, não. Então, porque era mais pessoa física na época, né? Antigamente era bem mais. Que ano que foi isso aí, Clodão? Cara, isso foi em 2001. 2001, você acredita? E aí, cara, comecei mais assim, sem suporte nenhum, sem suporte de nada, vendia. E aí foi. Naquela época você vendia muito mais fácil, né? Vendia fácil. Você chegava lá e não precisava explicar muito pro 2001 os cliente. planos tinham acabado de ser regulamentados. É, você não precisava explicar muito pro cliente. Você só falava o valor é esse aqui, eu não sabia nem que hospitais tinha, pra você ter uma Assina ideia. aqui. É, já É levava tudo manual, lá. tudo manual. É, Livretão. O livretão, falava assim, ó, o que você precisa tá aí, tá nesse papel aí. Ah, sim, Livreto. o livreto. Então eu entregava o livreto lá e falava, meu, não é que hoje você tem que decorar, saber, poxa, qual hospital tem, né? O cliente quer saber hoje, qual hospital tem. A tecnologia trouxe a É, informação pro cliente. O cliente antigamente ele não tinha informação. Hoje, muitas vezes, ele sabe mais que a gente. ele sabe mais do que a gente, entendeu? Então ele já... Antes de ele procurar o plano de saúde, ele já pesquisou muito sobre o plano de saúde. E aí até fica uma dica, assim, pra quem tá começando aí no ramo. Né? Você quer entender o cliente? Pergunta. Pergunta pra ele, pô. Pergunta qual hospital você tem preferência. Você tem preferência por algum hospital? Por algum laboratório? Né? Isso filtra muito a venda. Né? Hoje eu uso muito essa ferramenta de perguntar, né? Que é aquilo que a gente sempre fala lá na corretora, né? A pergunta, pra mim, é a chave do negócio. É a chave do negócio. Então, só que naquela época não tinha nada disso. Ela entregava o livro lá e falava, ó, o que você precisa tá aí. É, Entendeu? e o livro ele não era atualizado, né? Porque assim, se tivesse um hospital descredenciado, Já não era. tinha como rasgar a folha Não lá tinha de como, todo não mundo. tinha Você só ia como. saber quando Hoje- chegava lá, hoje- meu filho tá doente. Aqui não. Não, Hoje, aqui não, hoje é. então, o acesso à informação, né? É. O livro. Antes eu escuto o pessoal falar que o melhor plano era tido pelo que tinha O o livrinho livro maior. mais O livrinho grosso, maior, com mais. Era esse aí. E sem falar que assim, eu vendi o plano e já torcendo, rezando pro cliente nunca mais me procurar, porque senão ia dar problema, eu não ia saber aonde o que fazer com ele, né? O que vai de encontro O que vai com de o que a gente. encontro. Porque o que a gente quer é que o cliente fale Fale, com a assim, gente, ó, que ele fale é. da gente, que ele fale pro pai dele, pro irmão, pro filho, é, pra todo mundo. Olha, o atendimento é excelente. Tem que falar. É. Falar com a gente. Às vezes, no problema é que a gente ganha o cliente, cara. É no problema é que você consegue encantar. Às É vezes isso aí. você não consegue encantar o cliente numa venda. Tá, você vendeu, não deu nenhum problema, beleza, foi tudo legal. Tranquilo. Foi na média. Quando você tem um problema e você supera aquilo ali, você faz aquilo ali, uma experiência incrível pro cliente, você reverte tudo aquilo e de menos 10 você vai pra mais 100, aí, meu, é uma experiência muito melhor quando você sai muito Mas melhor. segura aí, a gente vai falar daqui a pouco É sobre isso isso. Sim, e aí, cara, assim, a gente torcia, bom, eu, né, eu só queria grana, só queria pegar o dinheiro lá da primeira lá e já era, entendeu? Então, já ia com o contrato já pensando assim, cara, eu né, passa o dinheiro. Naquela época, o cara pagava, você já era seu dinheiro na hora. Na hora, então isso que era muito legal, por isso que eu não queria saber do resto. Então, meu, o cara que nunca mais me procure, né? Porque Largou a churrascaria, falou aqui. larguei a churrascaria, aí fui trabalhar de vigilante um dia sim, um dia não, no outro dia eu vendia plano de saúde. Aí Entendeu? eu também. Então. Não tinha zap. Não tinha nada, não tinha nada. A gente Malemar tinha fazia plantão. celular, velho. Não, Cadê nem- o Clodô? Alô, cadê o Clodô? Cadê o Procura o Clodô, aquele. Já era, já pegou a grana, entendeu? O importante é entregar lá na corretora e que se virem. caras que quando, se virem, Quando é. implantou, que implantar, o que é isso? Já entreguei lá, acabou, já era, né? Ah. Então, e aí foi até 2010 e eu trabalhando no jornal, aí passei pro jornal, né? Vendendo comecei a vender anúncio lá.
e vendendo plano de saúde. Mas vendia uns anúncios seus? Você fazia uns seus? Não fazia, pior é que eu não fazia. Não Ó, tava... e Aí, naquela ó, época... não investe na... Não no investia, marketing, tá vendo? não investiu Não no queria- marketing. Ó, eu vou falar o pior, aí você vai concordar comigo. Naquela época, eu fui um desses. Eu vendia plano de saúde, mas eu não tinha plano de saúde. Você tinha? Lógico que não. Que É plano o de cara que saúde? trabalha no anúncio, mas ele não anuncia, né? Não anuncia, casa- não tinha nada disso. Casa de ferreiro e espeto de pau. Foi né? Não até tem jeito. que foi até que em 2010, 2011, mais ou menos, quando eu comecei a entregar na Juliseg lá em Diadema, né? E aí um belo dia, só que assim, eu ia lá, ficava de repente um mês, só quando aparecia um cliente que eu aparecia lá na Só que aí corretora você de ficou novo. 10 anos e não focou no Não, plano de não, ele saúde. ficou- Não, é, 10 não. anos não, 10 anos até aí, até conhecer o Leandro, né? É. Mas você ficou nesses 10 anos, você dava uma vendidinha ali É, eu e vendi- não dava uma focada. Lógico que não, nunca foquei. Eu tava Ele fazendo outra aparecia coisa. uma vez por mês na corretora. Uma vez por mês ainda, meu, eu cheguei a ficar 3 meses sem, quando era a Juliseg. Foi numa dessas, quando eu cheguei lá, cadê o Márcio lá? Não tinha mais ninguém. Eu olhei pro Leandro, Moacir, um cara estranho lá. Eu falei, mas o que tá acontecendo aqui? Não, o Aconteceu? cara estranho era o Moacir. É o não era, não. Moacir, pô, você. Tô zoando, hein, Moacir? Ó, tô zoando. É, Moacir, você é gente boa, pô. É. Você é nóis. E Só aí, Só corintiano. só né? corintiano, coitado, né? Coitado dos caras aqui que estão filmando. É, E aí, é cara, demais. conheci o Leandro, mesmo assim não foquei, continuei. Aí entrou a saga, né? Aí né, montei loja de roupa, depois fui vender batata, né? Até essa história da batata. Sou testemunha, hein? Eu sou É, testemunha. aí você Eu já vi conhece a aquele história da porta-mala. Eu vi aquele. Do Quando- Logos era o branco. Pointer, era o- Não, não. Logos branco. Encostava o Logos branco na frente da corretora. Ele abriu o porta-mala. Quando eu vi o Moacir entrar cheio de sacola, 2 sacolonas assim, ó, lotada de batata, eu falei, o Clodô chegou. O Clodô chegou. E eu carregava... Não, era barata, a É, batata era pô. boa, era boa. Não, é de Era qualidade, de dois- qualidade. é, R$2 de qualidade. pô, a batata lá, você é louco, vendia metade do preço. É. Teve época da cesta. Pô, esquece a cesta, A cara. cesta aí, ó. Não, a cesta já foi por... Calma, vamos chegar lá, calma aí. Aí, calma, que a cesta foi a última já, né? Aí, né, saí da batata, bom, é a época do Uber, vamos fazer Uber. Uber. E o Leandro sempre falando assim, cara, vem com a gente, vem trabalhar, vamos focar no plano de saúde. Eu falei, cara, será isso dá mesmo? Não dá, pô. Eu nunca ganhei dinheiro, de fato, com isso, né? Principalmente depois que os planos pessoa física, né, eles praticamente foram extintos, né? É, isso aí foi a... E aí eu nunca tive expertise em plano Sempre empresarial, né? focado lá, igual em 2001, ir na casa do cliente. E na casa do cliente, vender. então pastinha, né? E aí, meu, as coisas mudaram tudo e eu fiquei muito perdidão. E o Leandro sempre, pô, vem com a gente, cara, isso aqui, vem aprender, vamos aprender, aquela história toda, né? E o Leandro começou a fazer muito curso, aquela coisa toda. E eu ainda no Uber. Não, eu ia pra lá, né? Ia fazer Uber, aí dava uma passada na corretora, dava aquela, né? Eu ficava irritado. Ficava Clodoaldo, cara. É. Ele não acredita que tá no Uber ainda. É. Não desmerecendo o Uber, Não né? desmerecendo o Uber, né? Teve uma vez que ele chegou com a viatura de É, segurança lá também. Aí, verdade. Aí, saí do Uber, né? Fui trabalhar numa empresa de segurança, né? Pô, vender. Não, eu falei, agora eu vou vender segurança pra portaria. Isso. Entendeu? Mas vendendo também plano de saúde, cara. E foi aí numa dessas que, né, junto com a empresa de segurança, né? O cara, tem uma transportadora, cara. Eu tenho uma transportadora, vem comigo, pô. Vamos. Meu, tem uma operação de cesta de Natal. Vamos ganhar muito dinheiro. Eu falei, Isso em novembro. Já era, isso novembro. eu falei, já Operação era. de Natal, novembro. vamos lá, então. Vai ganhar dinheiro, É. mas em janeiro também. Aí, beleza, foi aí que entrou a história das cestas, né? Chegou lá, tava sobrando umas cestas, falei, acho que eu vou levar umas cestas pra galera lá, de todo mundo. Separei as cestas, quando pensei já não tinha mais cesta nenhuma. Já tava devendo até as cestas que tinha lá. Não, pior Ah, pô, é que deu ele ruim. fez a loucura de prometer pra gente lá. Prometeu, Pessoal do prometeu. escritório, ó. O pior é prometer. pra Final esses do caras. ano, tá as cestas aí, hein, de Natal. É. Aí toda vez que ele abria a porta, a gente já levantava. Opa, pera aí, vamos lá, o Clodô trouxe a cesta. Vamos lá, pessoal, ajudar ele a pegar. Não trouxe ainda Nossa, não. cara, Aí já o- ficava aquela situação e você já via que ele ficava... O difícil era aguentar esses caras, velho. Eu falava, mano, não tem Pô, cesta. acho que foi você sem zoar, prometeu, foi quase um ano isso aí, cara. Não, A gente até hoje, né? Quando eu chego lá, às vezes que fala de cesta, ainda tem a zoação, né? E, enfim. E aí foi quando falei, não dá mesmo, né? Tomamos bomba lá com a história das cestas, né? Tomei um prejuízo. Aí o Leandro falou, cara, você decide. É. É agora ou nunca mais, né?
E foi aí que a gente... Aí veio a pandemia, né? E isso lá em Diadema ainda, né? Então, aí eu falei, cara, agora não tem jeito, agora é plano de saúde, né? E, cara, acho que hoje eu, né, agradeço o Leandro. Puxa, cara, se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás, a história seria outra, né? O quanto você acha que você aprendeu de, assim, você entendeu mais de plano nesses anos nesse ano que você focou? Nesse ano que você focou, um ano. Você acha que um ano você aprendeu mais do que naquele tempo que você ficou 10 anos rodeando, mais que 10 anos rodeando? Cara, na questão do plano de saúde. Cara, o que eu aprendi em um ano aqui, cara, equivale aos 19 anos. É isso aí. Eu não aprendi em 19 anos. É o ambiente que a gente tá tá falando. ambiente. É o ambiente e, assim, a disposição. Quando você se dispôs... Porque é aquilo. Quando você tá... Eu acho que, assim... eu também, quando... Lá, há uns 4 anos aí atrás que a gente começou, no saúde, eu também não era nenhum expert em saúde. Eu tinha uma ideia, mais ou menos, assim, sabia o básico, mais ou menos ali, igual o Clodô falou, mas eu foquei em buscar aprender. E aí eu acho que foi o que o Clodô fez. Nesse tempo ele focou, se dispôs, teve o ambiente propício, teve as pessoas propícias ali do lado, né? Que vai também das pessoas que estão ao seu lado, da equipe que tá ali. E o ambiente molda muito, sabe por quê? Hoje a gente vê os vendedores começando agora, né? Exemplo, pega a Lília, enfim, a Aline. Cara, você vê que eu levei 20 anos pra chegar hoje, assim, no que eu tô entendendo hoje, né? Mas você vê que eles estão lá respirando aquele ambiente ali, né? É isso aí. E elas estão se desenvolvendo muito mais rápido, né? Então... Essa questão do ambiente a gente sempre preza bastante, porque, assim, a maioria dos corretores hoje, ou boa parte deles, né, geralmente que quer trabalhar com saúde, ele tem uma outra profissão, vender batata. Vender batata, né? Ou ele trabalha mais com um seguro alto, e aí ele quer entrar no ramo do saúde, mas é um ramo muito complexo. E é difícil, né? Então, não é impossível, dá para você fazer esses dois, mas requer um tempo maior. A partir do momento que você começa a focar, e aí tem a questão do ambiente, de você estar num local onde o pessoal respira plano de saúde, ou que você esteja com pessoas para trocar uma ideia, de fazer aquele brainstorming, de trabalhar essa questão de trocar ideia, cara, você consegue acelerar assim, sei lá, 20 anos em um ano. Em um ano, é isso aí. É como se fosse aquelas imersões que a gente vê naqueles cursos, porque você respira o negócio. Inclusive, numa imersão dessa, eu ouvi algo que isso faz todo sentido. Se você estiver num barco com 10 pessoas ou 2 pessoas, se uma estiver remando para um lado e outra estiver remando para o outro, ninguém vai sair do lugar. Ou se tiver tantas para um lado, vai ficar aquilo. Se todo mundo remar para o mesmo lado, cara, vai voar o barco, ele vai voar. Então, assim, a questão é se tiver todo mundo com o mesmo foco, buscando o mesmo objetivo, a mesma meta, que seja, eu acho que vai muito mais rápido para todo mundo vai evoluir. Com certeza. E aí a gente vai também passar pela questão da organização, né? É isso aí. Do CRM, enfim. E, cara, tudo isso é o que vai alavancar no final Dá uma dica aí, Clodô, para o corretor que está começando hoje. Cara, o corretor que está começando hoje, primeiro é foco. Tem 2 tipos de corretores, né? O que já trabalha. Que já trabalha. Com seguro, mas quer focar no saúde. E o que quer começar a vender plano de saúde hoje. Agora, né? Eu acho que tá no mesmo nível. É isso aí. É mergulhar nesse mundo. Porque se não mergulhar, cara, você não vai entender nunca. Entendeu? Porque assim, as regras mudam. O tempo inteiro, né? Tabelas mudam o tempo inteiro. Né? E muitas das vezes as operadoras, elas não vão te enviar antes, né? Porque questão de sigilo de mercado, acaba não mandando antes. E aí, se você não tiver mergulhado nisso, você não vai conseguir acompanhar. Não dá. Né? Você não consegue. Então, nem a gente mesmo. Algumas mudanças... A gente é pego de surpresa. Caramba, a gente acaba aprendendo na raça ali, às vezes. Um exemplo, né? Aquela liminar aí, né, sobre o autismo, né? Do nada, né? Liberaram lá. De repente, a gente já começou, poxa, liberou, legal, bacana. Do nada caiu a liminar. Já não tem mais. Então, quem entrar hoje já entra com um pré-existente lá. Então, é discutível isso, né? Mas tem essa questão. Mas tem a questão. Então, não dá pra gente chegar pro cliente e falar assim, tá liberado. Não dá pra falar mais. Então, esse é um exemplo, né? Então, o corretor que tá começando hoje, cara, é foco, é decidir, ó, pra onde que eu tô indo. Né? Que eu demorei 20 anos pra descobrir, pra saber, né, pra onde que eu tô indo. A questão da meta também ajuda, né? Poxa, aí ter a meta, né, você precisa ter um destino, né? E aí as ferramentas que você precisa, né? Você precisa de um painel do corretor, né?
Porque senão você vai ficar perdido, cara. Onde eu vou buscar valores, né? Você não... Aí você, Aqui é o multicálculo, é multicálculo. então, se você não tem a confiança naquele... No Na teu ferramenta, cotador, na na ferramenta, você não sabe, será que eu tô certo, será que eu não tô? Essa é a primeira dúvida, né? Será que eu tô passando a coisa certa, né? Então, você precisa estar certo disso. Né? Essa ferramenta, o multicálculo, o painel, enfim, tem que ser de confiança, tem que ser algo que vai te ajudar. Né? E a gente usa uma ferramenta muito bacana hoje que, cara, tudo que você precisar, né? Eu não digo, talvez pode até faltar alguma informação, mas a maioria tá ali. Né? Então isso vai ajudar muito. Né? Aí a questão daquilo que a gente tem aprendido com você, né? A questão da organização. Né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre pós-venda, até porque, como o Clodô falou anteriormente, né? Naquele corretor antigo que só pensava em VD, só pensava na comissão, o corretor atual ele se depara muito com o pós-venda, né? Com o relacionamento com o cliente. Muitos corretores hoje têm dificuldade em manter o cliente justamente por isso, por ele dar essa margem de outro corretor ter um relacionamento, ter uma aproximação. Sim. Com o cliente relacionado às informações, às mudanças. E tudo que pode ocorrer no contrato dele durante todo o período que ele permanece no plano de saúde. Justamente. Um contrato de plano de saúde hoje, ele não é que nem um seguro de carro que você renova todo ano. Se você não fala nada, você pode permanecer 5, 10, 12, 15 anos sem ninguém falar nada. Como tem muitos contratos antigos, até antes de 98, que foi quando os planos de saúde se regulamentaram, e a pessoa tem até hoje não sabe nem quem vendeu para ela. Justamente. Tá? Então, essa questão do relacionamento é importante. Hoje, Lucas, como que você vê, sei lá, os 2, 3 principais pontos que diferenciam um corretor, você que está à frente dessa questão do pós-venda, né? Que diferencia um corretor e que possa fazer com que ele consiga segurar o cliente dele, com que ele se aproxime, né, do próprio cliente. E eu digo isso até na questão do pós-venda mesmo em si, da questão da manutenção, da gestão do contrato, até porque o corretor hoje também ele tem dificuldade com isso e o cliente também tem. Então, se a gente enxergar pelo olhar do cliente, o cliente ele quer praticidade, ele quer facilidade, ele não quer burocracia. E as operadoras, elas não fornecem nada disso. É muito difícil. E aí ele recorre a quem primeiro? Ao corretor. O que o corretor ele pode fazer hoje para auxiliar o cliente dele durante esse período que o cliente permanece no plano? Cara, eu acho que assim, os 3 pontos, na verdade, são pontos interligados, né? Eu acho que o principal é o cliente, qual que é a dor do cliente? Né? Qual que é a dor do cliente hoje? Eu acho que é o principal caminho para você conseguir agarrar ali. Você agarrou, você pega a dor. O que é a dor? Às vezes você vai perguntar. Na conversa ali, você vai perguntar, vai descobrir quais são as dores ali do cliente para você conseguir saber o ponto. E é isso que a gente faz diariamente hoje, né, na questão do pós-venda, de trazer uma... E o pós-venda é depois que vendeu. Vendi, o cara começou lá no plano. Assim, ele ainda tem dor, né? Ele tem dor. Porque assim, a dor que eu falo não é a venda, você trazer o custo. Vai muito além do custo, né? O custo, tudo bem. Beleza. É importante. É muito importante. Mas eu falo assim, depois da venda, depois que o corretor fez ali o que ele gosta de fazer, que é vender. Né? O corretor, quando ele pensa assim, igual o Clodoaldo pensava, beleza, ele pode pensar assim. É até legal ele pensar só em vender, ele focar em vender, aumentar as vendas dele, né? Só que tem toda a parte de você fidelizar o cliente, de você trazer o cliente para perto de você e tá ali para ajudar, né? Então, assim, o cliente, às vezes, ele precisa de um atendimento, ele não consegue, chega lá, deu algum erro no sistema da... Os principais pontos hoje é o quê? Aplicativo, que a tecnologia veio para ajudar, mas, cara, é difícil. É difícil. O próprio sistema acontece do cliente ter um plano bom, ele paga, às vezes, uma fortuna ali pelo plano, e chegaram para ter o atendimento e falar, seu plano não tá ativo, você não tem plano, você... Sabe, suspenso, por um erro sistêmico interno deles ali. A sua carteirinha não encontra, tá com o número errado. A sua carteirinha tá com o nome errado aqui, tá faltando um R, entendeu? Então, assim, não é motivo, às vezes, tá faltando um R. Então, às vezes o cliente, ele fica ali
ele não é especialista em plano, ele não tem ideia às vezes do que é um plano de saúde. Para ele o plano de saúde dá livre acesso ao hospital, o médico, a consulta e ponto. Entendeu? Ele não quer saber da parte burocrática, de uma liberação de reembolso que emperrou, de um aplicativo que não funciona. O aplicativo não funciona, você não consegue pedir o reembolso, um exemplo. Então, assim, ele não quer ter trabalho. Ele quer simplesmente usufruir. Ele quer usufruir. Ele quer que funcione. Ele quer usufruir. Então, assim... Ele liga pro corretor, ele liga pra operadora. Não dá... Um exemplo, ele liga pra operadora... Vai ficar pior. Ele passa por uma URA de... Ele passa por uma URA ali de... Fica 20 minutos, meia hora, esperando, aperta o X, Y, D, e aperta isso e aperta aquilo, e ele não consegue resolver, ele fica perdido, ele se irrita. E aí, a primeira pessoa que ele vai atrás, quem que me vendeu isso aí? É isso aí. Quem que me vendeu? O corretor. Então ele vai atrás do corretor, e às vezes o corretor, se ele só tá naquela de eu vou vender, eu não sei muito o que tá. Ou senão o corretor vai falar, liga na central. Mas ele acabou de ligar. Isso, aí ele vai falar assim, eu já liguei 1000 vezes, isso aí não funciona, você me vendeu, não vale nada. E aí é onde você começa a criar o cliente, ele vai botar a culpa em você. Assim, ele tem razão, mas às vezes ele tem razão, você que vendeu, entendeu? Às vezes ele não quer saber, ele quer saber que você vendeu. Você vendeu, você é um representante, você está representando. Então, assim, se você está representando, você tem que ajudar ali nas duas. E o que a gente vê, geralmente, às vezes, a gente que trabalha, a gente tá falando de plano ali para pessoa física. A gente que trabalha bastante com empresa, com jurídico, com PME. Qual que é a dor? O RH. O RH, ele precisa movimentar o plano, incluir, excluir funcionário, fazer uma transferência, fazer uma mudança, fazer uma transferência de sub. Tem muitos processos que é um RH, cara. Ele não sabe o processo. É um processo... E o RH também se depara muito na questão do próprio sistema da operadora, Isso, né? assim, o RH, ele não tem uma... Se você bater esse relógio aí de novo, eu vou jogar esse caderno na sua cabeça. Foi mal. A mão tá nervosa, Esse aqui é um ambiente, entendeu? Esse aqui faz parte do ambiente. Isso porque... Vamos filmar um dia o futebol. Não, isso aí faz parte do adestramento. É isso aí. Não, então, cara, é uma coisa que a gente não vê o corretor, às vezes tem muito corretor, a maioria, uma empresa pede para fazer uma movimentação, o RH tá com dificuldade, porque ele não, às vezes mudou o plano, o RH chegou ontem na empresa, mudou o plano, até ele entender como é, então... Tem um caminho de pedra muito, muito difícil que a gente já tem facilidade. Então, o corretor já deveria ter a facilidade ali, a corretora deveria ter a facilidade de trabalhar com isso e não deixar essa dor para o cliente, né? Eu sempre costumo dizer que para o corretor ajudar um cliente, ele tem que entender da dor do cliente. Ele tem que entender. E aí, ele vai entender como? Ligando numa central, baixando um aplicativo e tendo aquele problema para fazer o seu cadastro. Tentando resolver. Às vezes o cliente vai lá e fala, fazer um reembolso. Eu tentei ligar lá várias vezes e não consegui. Aí você pensa, tentou nada, ele tá falando aí. Aí você vai lá e tenta, e você fica lá horas e horas tentando. E não consegue. Porque então... você vai chegar você vai ficar aquele tempo todo na URA lá, o cara que vai te atender ele vai falar assim, não, é no outro telefone. É isso aí. Ou vou te transferir e vai jogar de novo lá no... Porque é aquela coisa... Não é meu departamento. Eu ouvi isso essa semana. Volta tudo e disco 2. E aí você pega operadoras e seguradoras que tem um bom atendimento na ponta lá, tem bons hospitais. Porém, a parte interna... né, burocracia. É muito complexa, entendeu? Para você entender aquilo ali. Né? Um exemplo, eu tenho uma cliente de dental aí que fiz há 1 ano e meio para ela, né? Lá na Mil. E ela me ligou essa semana, eu quero incluir a minha filha, um plano PMEzinho. Aí Você não vai atender? Eu tenho que atender. E nessa época eu tava vendendo batata, eu acho ainda, né? Eu não anotava nada. Isso aí, é esse o ponto. Aí eu perguntei pra ela, você tem o login? Ela falou, o que é isso? Aí um e-mail que chegou pra mim, eu excluí aquilo lá. Então, aonde buscar... esse o ponto. Se o cliente não... Assim, o cliente não sabe.
E se você tá no mesmo nível do cliente e não saber nada, Você não quem que vai sabe. ajudar ele? Não, mas eu vou Justamente. falar, cara, é difícil hoje porque as operadoras têm sistemas que são bons, mas ao mesmo tempo eles são muito difíceis de se mexer. Difíceis. É. Né? E aí, se você tem hoje, colocando como as principais operadoras, 5, 6, 7, 10 operadoras, são 10 sistemas diferentes, 10 problemas diferentes. Diferentes. E o cliente muitas vezes ele não consegue. Ele Não não consegue, consegue. Ele sim. tenta, Ele ele tenta, mas ele não consegue. Não consegue. E a questão que a gente percebe que é um dos maiores problemas também é a questão da comunicação. Quando ele não consegue, e aí ele vai recorrer à operadora ou à seguradora, aí que ele não consegue mesmo. Então ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade de achar a pessoa com quem ele Tem fala. dificuldade. Tem dificuldade de achar a pessoa com quem ele pode resolver. E aí ele vai voltar para você pro Vai corretor. voltar. Então você tem que Aí, estar preparado para atender ele. esse Tem é o que tá. ponto de você amarrar o cliente, de você cliente, trazer. Porque assim, imagine, ele tentou lá na operadora, ele viu que não funciona. Ele vai atrás do corretor. Ele viu que não funciona, ele não vai querer nunca mais ver o corretor Não na vida. vai, E ele vai falar não assim, vai. pô, o Clodoaldo me vendeu um plano horrível. Vai falar pra família dele lá no domingo. Clodoaldo me vendeu um plano horrível, liguei lá, ninguém atende, ligo pro cara, ele não sabe o que fazer. É. Então, assim, agora imagine uma outra situação. O cliente tenta lá 10 vezes, ele não consegue, ele liga pra você, você no outro dia, ô, seu João, tá resolvido o seu problema, ó, tá aqui, peço Acabou. desculpas e tal. O cara vai falar, porra, esse cara É isso aí. é top. E quando você fala... Posso dar uma dica até pros corretores? Vai. Cara, GNDI, né? Quando você pega o plano que eles lançaram aí, o NutriLife, né? É um plano que se você colocar em sistema agora, o cliente, ele responder a declaração lá do outro lado, se você falar baixa o aplicativo aí, ele vai gerar carteirinha na mesma hora. Ou seja, bacana, funciona legal, né? Poxa, que bacana. Eu já fiz isso. Fiz com o cliente, né? Quando finalizou, que foi para análise, baixou o aplicativo, a carteirinha dele já estava gerada ali no aplicativo. Antes mesmo da GNDI falar que o plano dele estava ativo. Antes de tudo, já gerou a carteirinha. Porém, quando você entra lá, e aí uma dúvida que surgiu essa semana lá na corretora. Tanto a Anne, ela sabe disso, né? Todo mundo falou assim, ó, a gente não encontra psicólogo, não tem no aplicativo da GNDI. Procura, quem tiver o aplicativo pode procurar agora, você não vai encontrar. Por quê? Porque você tem que ir lá em exames e terapias. Aí você vai encontrar a rede, É isso, Clodo. a rede de... Tá escondido. Tá escondido lá dentro do aplicativo. Isso que o Clodô falou é o ponto. Acontece de todas as formas. Um exemplo, pro vendedor que hoje ele não tem um suporte aí de uma corretora para fazer a venda. Se ele pega para fazer uma venda em determinada seguradora, ele não consegue fazer sozinho. Não porque, consegue, assim, cara. ele tem que adivinhar que ele tem que clicar em acompanhamento de processos para ele conseguir vender, um exemplo. Um exemplo. Assim, não tá claro. O cara ele tem que desbravar. Porque se o cliente perguntar para ele, eu não tô achando, não tô encontrando aqui o psicólogo. Se o cara não sabe, eu falo assim... É isso aí. E o legal é justamente isso. Quando o corretor passa uma vez, ele consegue replicar isso de uma forma bem eficiente e com confiança, porque ele já passou por isso. Então, a vivência do corretor de plano de saúde hoje é importante porque ele tem que sentir na pele para ele poder falar no mesmo nível do cliente, mesmo nível do cliente. E o cliente, e fazer sentido, né, o questionamento do cliente para ele. Então, são diversas áreas, diversos ramos, diversas áreas e diversas ferramentas que ele pode ser que ele tenha uma dificuldade. Então, a gente bate muito nessa tecla da questão do pós-venda, né, do corretor entender. E, ô Lucas, deixa eu até passar agora para o pessoal uma questão que também é bem difícil, muitas vezes, e que os corretores acabam tendo também algumas dificuldades, que é a comunicação interna, né? Dentro de uma corretora, você tem a comunicação interna, né? Muitos falam sobre ferramentas, sobre CRM, sobre sistema. Fala um pouquinho como que você se comunica dentro da corretora, né? Eu sei que você usa o Trello e eu sei que muita gente conhece o Trello, mas acaba não utilizando, mas eu queria a sua opinião sobre o Trello, como que é feita essa comunicação, né? Desde um contrato que você implanta, né? que a sua equipe implanta, como que é feito depois que entra um contrato dentro da sua equipe, até ele sair de volta, né? Então ele entra
tem lá todo o passo a passo toda vez que ele entra. Toda a jornada do jornada operacional. do operacional. Seria. E aí a gente está falando sobre a questão interna, já não é mais a questão do cliente, é interna da corretora. Como que você faz isso? Um exemplo, um corretor que trabalha sozinho consegue fazer? Ou um corretor que tem uma equipe dentro da corretora dele, como que ele poderia ajustar essa equipe dele para que ele possa vender mais, né? E até no final disso tudo a gente vai sempre colocar alguns pontos importantes e eu sempre olho uma operação funcionando de uma forma correta e uma operação funcionando bem estruturada, ela libera o corretor para vender. O corretor ele precisa de um suporte. A gente sabe que vai estar falando com corretores que têm equipe e com corretores que hoje também trabalham sozinho, né? Mas sempre quando você tem um suporte, que você sai dessa parte operacional, que você se liberta dela, você tem mais tempo para vender. Então, como que é feito isso internamente? Desde o Trello, desde a comunicação? Com certeza. Tem a venda, ela é efetuada ali, o vendedor finaliza, fechou os valores, tudo com o cliente. Então, assim, é o cenário sonhado por ele. Ele despacha. Acabou, assim, entre aspas, o trabalho dele. Ele vai ficar ali sempre na contenção, o cliente vai continuar, às vezes, chamando ele, perguntando ele, só que a parte de operação, a parte de processo vai ficar toda com a gente lá na corretora. Então, como que funciona? Todas as vezes que um vendedor ele vende, ele já tem ali em mãos um modelo de como enviar essa venda para a corretora, para como a gente vai receber, porque é todo um processo, bem dizer, automático. Isso é importante. Né? Então, ele tem um modelo de e-mail que ele envia. Ele tem um modelo, já uma forma que ele já sabe com um como checklist. um padrãozinho, um checklist de como ele tem que enviar. Pra quê? Já pra gente diminuir o tempo de bater e voltar. Olha, falta isso, olha, falta aquilo. Manda 3 documentos pelo WhatsApp, 2 Exatamente. pelo e-mail, Eu fazia 5 Aí- impresso. Aí fica faltando alguma coisa. Não, eu te mandei, eu apaguei já, eu te mandei, apaguei aqui. E acontece. Então, assim, centralizar no e-mail e de uma forma padrão para que eles possam olhar o que precisa certinho, dar o direcionamento pro cliente correto, um direcionamento padrão. Até pra Então- ter um registro disso, né? Exatamente, pra Importante. a gente deixar já documentado, né? Então, a gente tendo esse e-mail, é um ponto até que eu ia citar. A gente tendo esse e-mail, a gente já tem um início ali da jornada interna do cliente no operacional, né? Então, teve a jornada ali com a venda e depois iniciou a jornada ali pelo e-mail. Então, a gente vai trocar os e-mails todo... Se, por um acaso, o Clodoaldo colocar lá, olha, uma observação, falta uma carta de permanência que o cliente vai receber em 2 dias, em 48 horas. Ele vai depois, a gente vai recepcionado, recebemos o RG está ilegível. Ele vai retornar em cima daquele e-mail. Então, a gente vai criando todo ali já Uma triagem. uma triagem e um documento de uma jornadinha ali de todas as trocas de e-mail. Então, a gente fica documentado ali. Então, a gente pega essa documentação e passa para o nosso sistema interno, né? Que é um sistema que a gente salva toda essa documentação para se futuramente a gente precisar não ficar só ali no e-mail. E qual que é esse sistema interno? Esse sistema interno a gente tem um servidor hoje para salvar a documentação, porém a gente salva a documentação nesse servidor e automaticamente quando chega esse e-mail da venda, o nosso operacional já pega a pessoa responsável e coloca no Trello, cria ali um cartãozinho no Trello. Hoje, porém, a gente está implantando aí o CRM, né? Onde o vendedor, ele mesmo já vai passar essa bola pra gente ali dentro do sistema. Então, o nosso sistema hoje, que é o Trello, ele está sendo integrado ao nosso CRM, onde o Clodoaldo inclusive, já está em teste, né? Já está sendo usado. Ele efetua a venda, ele clicou lá no sisteminha dele interno lá no CRM, que a venda está concluída, ela passa automaticamente lá, cria um cartãozinho no nosso Trello, na nossa agenda do Trello, que aí continua ali os nossos E aí o funis, corretor né? ele consegue visualizar. Para quem não Isso. sabe, a gente usa o Pipe Drive, né? Que é um Isso. CRM. Então, pelo Pipe Drive, ele consegue visualizar o status que está a proposta Exatamente. dele. Ele mandou o e-mail. Quando ele mandou o e-mail, ele já mudou o status lá. Ele tirou do No painel funil. dele, do funil dele, e jogou pro nosso funil. Então, a partir daquele momento, ele vai ficar só no acompanhamento, só vendo o status. Cada vez que a gente trocar lá no nosso funil o status, ou seja, a gente recebeu, a gente tá lá recepcionando documentos, análise de documentos, né? Tá lá naquela partinha.
a gente passou, tá na parte de confeccionado em análise, quando foi feito, né? Então, tem todo esse processo. O corretor, ele, a partir do momento que ele passou a bola, ele vai conseguir acompanhar todo o status. Então, ele não precisa, às vezes, ficar perguntando, e aí, às vezes, Mandando e-mail, isso, a ligando. gente perde tempo, às vezes, respondendo, olha, não, mas já está sendo feito, porque eu entendo o corretor. Às vezes a gente tá lá dentro na correria, tá sendo feito. Tá feito, às vezes a gente só não avisou, não teve tempo de pegar e avisar, porque já tá feito. Mas o corretor, ele não sabe, então ele fica ali naquela, o cliente às vezes cobrando, ele quer dar uma posição pro cliente. Então, dessa forma, acabou o problema do corretor. Do corretor ficar às escuras. Então, assim, ele entrega pra gente, só que ele sabe o que tá acontecendo, né? O tempo inteiro. Então, assim, se um exemplo, mandou a documentação, jogou pro nosso funil, a documentação tá correta, a gente passou para fez a proposta em sistema. A Maria, né, que é a o nosso operacional, ela faz lá a parte de tem no uma sistema. triagem antes. Ela fez a triagem, passou lá pro Clodô, que foi aquilo que eu falei. Meu, faltou um RG, o RG tá errado, tal. Alinhou toda essa parte de documentação, tá pronto para colocar no sistema. Ela vai lá, entra no sistema, que for GNDI, Sul América, coloca lá no sistema, colocou todos os dados, ela transfere para análise da seguradora. Transmite para análise da seguradora. Então, assim, até esse ponto, beleza. Surgiu alguma pendência, alguma coisa, a gente joga no funilzinho de pendência, aparece para o corretor lá. No mesmo momento, a gente já entra em contato com o corretor. Olha, dependendo do corretor, ele até não pode falar diretamente com o cliente, a gente fala diretamente com o cliente. Isso aí tudo é acordado com o corretor, né? Então, assim, se a gente tiver uma liberdade do corretor de entrar em contato com o cliente dele, já colher a documentação que falta, alguma pendência, alguma coisa de CPT, que quer que seja que tenha que assinar novamente, né? A gente consegue trabalhar por ali. Então, assim, o corretor, ele consegue ver tudo e a gente consegue trabalhar de uma forma mais fluida, né? A gente tem, assim, não fica suscetível a erro. Chegou o e-mail, tem que tá lá no... Pode acontecer, mas a gente diminui muito. A gente não fica suscetível, né? Acontece, mas a gente diminui o máximo, né? A gente tá criando mecanismos para diminuir ao máximo. Então, assim, a gente tem do Trello. A tecnologia tá ajudando. Total, porque no caderninho ali é complicado. Você anota tudo, mas não tem a visão do Trello ali de você olhar até para o corretor, de olhar, passou, esse aqui tá negociando, negociei, fechei, tal. São famosos quadros, né? Isso, você ter essa visão esclarece muito. Então, assim, o nosso operacional, quando ele chega de manhã, ele já sabe o que tá faltando no documento. Ele já faz a triagem de tudo que tá no dia. Ele já viu o que tá faltando no documento, ele já viu o que tá em análise, ele já viu o que tá pendente, ele já viu o que foi concluído e o que foi jogado pro Trello do financeiro que faz o cadastro no nosso sistema de gestão. Então, assim, é toda uma jornada, uma ligada na outra. A jornada do corretor ligada na jornada do operacional, que tem toda a jornada do operacional ligada Volta pro corretor. Ligada no financeiro. Volta pro corretor para ele assinar, para ele avisar o cliente que assinou a proposta. Aí, isso que eu tô falando é a parte da jornada. Dentro dessa jornada, tem a parte da venda. A parte da venda efetuada, que é toda a questão de preencher a proposta no sistema, mandar para análise. Depois que essa proposta é analisada e aceita, ela é disponibilizada para assinatura. Ou, às vezes, antes de mandar para análise, dependendo da operadora, né? Às vezes falando num processo padrão, beleza, tem a proposta lá para ele assinar. A gente tem um sistema para enviar para assinatura digital, a gente disponibiliza esse sistema para o cliente, tem a operadora que já disponibiliza essa assinatura digital. Então, hoje, quase não tem até um contato ali do corretor, nem precisa ali muito um contato do corretor especificamente para ele assinar o contrato, é mais ali para fazer olha, chegou ali seu contrato para assinar. Ele não vai ter o trabalho de mandar, de pegar o contrato e levar para o cliente, a não ser que ele queira um modo dele de trabalhar, mas se não, pode seguir todo o processo fluido. Se ele quiser deixar todo o processo na nossa mão
ali. Pra Pra ele continuar ficar só vendendo. na contenção. Só no mesmo, ó, tá tudo bem, deu certo, vi que o pessoal mandou a proposta aqui pra você assinar. Então, assim, vai mais do trabalho que o corretor quiser fazer. Se Boa. a partir da venda ele não quiser fazer, Mais dizer nada. mais nada, ficar somente na contenção ali mesmo, respondendo o cliente, ele pode ficar que a gente vai fazer tudo, entrar em contato com o cliente, fazer a venda, colher a assinatura, mandar carteirinha, boas-vindas, boleto, problema de boleto. A gente não, a jornada do cliente não é só ali na hora da venda, né? Durante a venda, depois que a gente envia a carteirinha, tem a questão do boleto, tem às vezes a questão de ele precisar de um reembolso, dele não tá conseguindo uma consulta. Então, vai muito além de só o pós-venda, não é só o pós-venda ali na hora depois da venda. Vai muito além disso, entendeu? Vai muito além disso. Aí nesse ponto em específico, eu chamaria atenção, aí nesse processo em específico, eu chamaria atenção para um ponto. Declaração de saúde digital. E aí, Clodô? Isso aí. Cara, essa é uma questão assim que a gente tem que orientar muito o cliente. Porque hoje em dia, É. o cliente que preenche a declaração dele. Ele vai pra ele e a gente não sabe o que. Isso é sigilo lá, não chega pra gente. Que eu acho legal, porque realmente evita muita fraude Evita. que acontecia. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o cliente em si, ele tem uma dificuldade porque ele não tem ele precisa ser muito bem orientado. E a questão da orientação não é que ele coloque, isso pode, isso não pode. É a questão da orientação. Daquilo que é desnecessário. Na verdade, é isso, que consta, né? O que ele vai declarar, o que ele não vai declarar. Essa é até uma situação delicada, porque muitas vezes o cliente ele não sabe o que ele tem. Muitas vezes ele não tem nenhum diagnóstico. A gente sempre dá um exemplo de que um dos nossos clientes colocou que tinha uma dor atrás do rim, a operadora foi e aplicou. Tem vários. Tem uma cliente. CPT. Teve um cliente recentemente que ele declarou que ele não tinha nenhum problema de saúde, mas ele iria, às vezes, no oftalmologista todo ano. E aí colocaram que ele tinha problema de vista. Visão. Entendeu? De visão. Então, assim, cabe a orientação, cabe desde o corretor, né? Desde o corretor já ali no momento da venda, durante a venda ali. E cabe também, às vezes, a gente ali na hora que manda, dar um toque no cliente. Às vezes, se você tiver dúvida na hora de preencher. Principalmente empresa, porque empresa, Isso. você tem 10 funcionários, 20, 30. Você já orientar o RH, que vai ser ali o porta-voz entre o corretor e quem vai preencher a declaração de saúde, né? É uma orientação de como preencher corretamente. Porque a questão não é omitir, a questão é preencher errado. Se você tem o diagnóstico, você tem. Se você não tem, você não põe nada. Eu tenho um exemplo que eu fiz para uma senhora, né, de 76 anos, né, um plano de saúde, e preenchi lá com ela, tu falou, tranquilo, é isso aqui? Beleza, tal, não, tranquilo. Quando a operadora ligou para ela falou, não, então, eu fiquei internada, assim, porque eu tive bebê. Porra. Em 85. 55. A operadora mandou refazer a declaração. Falei, mas como assim? É parto? É parto isso, gente. Não tem. Então, tem coisas que não, sabe? Assim, eu creio que às vezes pra operadora, eu não entrei nesse detalhe, mas tem a questão da declaração de saúde. Até um tempo atrás, né, o cliente, ele preenchia ali no papel, era diferente. Hoje, com a tecnologia, às vezes o cliente, o filho tá ali falando para ele, e ele tá ali respondendo, e ninguém tá entendendo nada, porque às vezes não é o cliente não sabe como responder aquilo ali. Nossa, ele nunca respondeu, às vezes. Ele nunca respondeu, você às pega vezes. uma pessoa que tem... Não estou falando que é velho, né? Mas você tem 50, 60, 70, Tá. eles têm um pouco mais de dificuldade. E eles pedem justamente isso aí pro Aí filho. o filho não tem noção. Tá ali lendo. Pai, você teve isso, aquilo? Eu tive. Toma, faz. E aí, beleza. Então, assim, é orientar, porque com a questão da tecnologia, hoje chega diretamente pro cliente assinar. A gente às vezes não vê o que o cliente falou, colocou ali, e vem só já a negativa ali de uma CPT, de, olha, vai ter uma carência para
esse específico, esse problema de saúde específico por causa disso, disso, daquilo. Então, assim, cabe a orientação antes e durante, meu. É isso aí. Pra não deixar o cliente esquecer. Porque às vezes você fica suscetível a uma outra pessoa responder por ele não dá atenção pra aquilo ali. Então, assim, às vezes pra ele aquilo ali não vai interferir em nada. Ele não sabe Às vezes é uma patologia crônica, né? Uma renite, uma sinusite, que não... Ele não sabe o porquê que ele tem que responder aquilo ali. Então, não... É complicado. Ô, Clodô, agora eu queria tratar com você um ponto importante, que é a questão do follow-up. A gente já está falando do pós-venda, do operacional, né? Na verdade, é até a questão do operacional, como que ele trata internamente um cliente, e depois que ele finaliza a questão do cliente, a gente também repassou Sim. que a gente trata toda a gestão e a manutenção do contrato com inclusões, movimentações cadastrais, até a questão de marcação de consulta, a gente tem essa parte. Sim. Quando o cliente tem dificuldade, reembolso, então a gente tem esse apreço de auxiliar o cliente sempre que ele tiver uma dificuldade na operadoria, ele vai ter. Trabalhar nas dores. Trabalhar nas dores. É isso aí. Exatamente. Muitas vezes a gente ganha algumas vendas justamente por isso, porque o cliente tem dificuldade de fazer um reembolso, o cliente tem dificuldade de ligar numa central e ele sempre tem que ficar fazendo tudo sozinho. E se você entende essa dor, né? É isso aí. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre follow-up, né? Eu sou suspeito para falar. Para mim é uma mina de ouro relacionado a vendas, não só para a questão de venda, e a gente não vai falar de venda agora, porque o follow-up ele é muito importante, mas a gente vai falar na questão do follow-up no pós-venda. Sim. Como que você faz essa questão do follow-up hoje, quando você fecha um plano de saúde para um cliente, até porque agora ele é seu cliente. Sim. Fecha um plano de saúde, é uma empresa de 10 vidas, de 5, de 2, de 50. Isso aí. Né? A partir daquele momento ele é o seu cliente, você tem que cuidar dele. Tem uma jornada, né? Tem uma jornada. Como que você controla esse cliente? Que ferramenta você usa para esse cliente? Enfim, como que você faz hoje para manter essa comunicação com o cliente de uma forma saudável, né? Até visando já as questões do reajustes que acontecem a cada ano. Como que você trabalha isso? Bom, para a gente falar, a gente precisa falar do antes e depois, né? Como que a gente fazia antes? Pô, boa. Como que era antes? Cara, antes a gente tinha lá o papel sulfite, que a gente ia anotando uma folha. Escrevia na mão. Escrevia na mão, depois se perdia, né? Cara, quantas vezes o cliente retornava para mim, eu tinha anotado num papel sulfite, tinha perdido aquele papel sulfite, e eu falava, cara, quem é esse cara? O que esse cara... Falei, será que é cobrança, alguma coisa do tipo, né? E o cara queria fechar o plano de saúde, mas aí eu ia procurar onde é que tava, depois passei pro caderno, né? A gente anotando no caderno, né? Aí evoluímos para o Excel. Boa, né? Excel. Aí já evoluiu pra caramba, né? Então, só que mesmo assim, cara, quando você começa a criar um volume de prospecção, né? Para você acompanhar isso, é muito complicado, né? Se eu fosse anotar no caderno aí tudo hoje que você estivesse fazendo, você cara, ia achar daqui um mês. Não tem como, cara. Você começa a voltar. Hoje, para falar pra você, vou confessar, tá? Eu ainda tenho o caderno lá. Não, mas o caderno ele é importante. É importante. Porque Mas ele não é um arquivo. ele é um Mas não complemento, é. ele é um complemento. É isso aí, ele não é um arquivo. Só Ele que é algo perecível que você pega pra jogar. porque quando você passa da metade do caderno Não, ele é um diante... complemento, porque o caderno, querendo ou não, ele é mais rápido pra você escrever. pra você... anotar. Só que você tem que pegar dali, a gente já falou aí do CRM, né? Isso. Então, cara, aí entra a questão de se profissionalizar, né? Muito Porque não dá simplesmente para ser vendedor, tem que ser profissional. Eu acho que essa é a grande questão, né? Que é o que mudou muito o mindset aí na cabeça da gente. É isso, né? Quando a gente veio para Lemo, enfim. Né, eu acho que o Leandro já vinha se preparando para isso há muito tempo. A gente até demorou um pouco a entender, né? E até produzir essas ferramentas. Ter uma ferramenta, ela é complicada, porque você tem que alimentar ela. Você tem que alimentar ela. E muitas vezes você tá acostumado com o caderno que você anotou, caderno, tá ali. Que você anotou tá ali. Só que quando você passa da metade do caderno em diante, para você não, voltar lá no primeiro você cliente... Não tem coragem. Já era. Cara, você Por isso que eu não gosto. Eu uso o caderno pra algo que de momento, que eu vou usar de momento, mas depois eu jogo pro sistema. Porque aí. você centraliza. Tem tudo ali. Você quer pesquisar, é fácil. E o sistema, acho que o bacana do sistema é que ele vai te lembrar. Você vai ter agenda, né? Porque assim, você tá falando com 20 clientes, né? E cara, a mente da gente, ela vai falhar, né? Cara, até hoje, se o sistema se o CRM não me lembrar, cara, quando ele bate lá, dá até um gelo. Assim, eu falei, eu não me lembrava desse cliente. E mesmo se não te lembrar, às vezes se você lembrar, se for difícil de você achar, você fica até com preguiça. Você vai falar...
Sei lá onde eu e anotei. o follow-up, cara, eu acho que em todas as fases, acho que é fundamental. Porque se você não dá retorno pro seu cliente, se você não retorna para tentar fechar, cara, o cliente vai ter outro que vai fazer isso. Vai ter outro que vai fazer Vai isso. ter outro que vai fazer isso, você entendeu? Então, assim, e aí, se tá na folha de sulfite, já se perdeu, cara. Porque até você encontrar a folha. E eu fiz muito isso na folha de sulfite, cara. Hoje eu penso, cara, como é que eu. Não tem lógica. O que eu faço? Não tem lógica aquilo. Entendeu? Lá na corretora a gente tem cinco follow-ups dentro de um ano. No mínimo com o cliente. O primeiro follow-up que a gente coloca é aquele follow-up de 20 dias. A partir do momento que você fechou uma venda, é aquele follow-up de 20 dias. A gente bate muito nessa tecla porque, para mim, é um dos principais. Você entrar em contato com o cliente para saber se ele conseguiu baixar o aplicativo, se ele conseguiu se adaptar a esses primeiros dias de plano, se ele já precisou utilizar, é muito importante. O que ele tá achando em O geral. que ele tá achando. Mas, na verdade, para mim, um dos principais é a questão de você forçar, presta atenção, essa palavra mesmo, forçar o cliente a baixar o aplicativo. A utilizar. Não, a baixar o aplicativo mesmo. E ele se familiarizar. Por quê? Porque quando a gente fecha um contrato hoje, que a gente manda boas-vindas, a gente manda as matrículas, até mesmo o cliente recebe, muitas vezes ele olha aquela lá e fala, beleza. E aí ele guarda. Só que o que vai acontecer? Até voltando para a questão de antigamente, a gente tinha as carteirinhas físicas, hoje não tem. Hoje não tem. Então, o cliente vai falar, beleza, baixei. Aí sabe o que vai acontecer? Vai dar sábado, 11 horas da noite. Não vai nem lembrar. Não, sábado, 11 horas da noite, o filho dele vai passar mal. Ele nem vai levar o celular pro. Não, ele não sabe o que ele faz. Ele não sabe pra onde ele vai. Não, então ele não vai lembrar de nada. Mesmo que você fale pra ele. E aí ele vai isso, te ligar. aquilo, Meu Deus, ô Leandro, ô Clodoaldo. Cara, pelo amor de Deus, preciso levar meu filho. Cara, ninguém me mandou nada. Aí muitas vezes ele acaba colocando até a culpa. Ninguém me mandou nada. Esse plano é ruim. O meu celular não baixa. E o aplicativo não baixa. Por quê? Porque ele deixou pra fazer na necessidade, na urgência e na emergência. Então é muito importante dentro desses 20 dias você focar na questão do aplicativo, por quê? E deixar para o cliente claro que é importante ele baixar, porque a partir do momento que ele baixou o aplicativo, ele já vai ter acesso a todo o conteúdo do plano dele e em qualquer emergência e urgência, tá tudo ali. Ele consegue utilizar. Então é importantíssimo o feedback de 20 dias para ele baixar o aplicativo. Você tem que fazer ele baixar e confirmar. Baixou? Deu certo? Tá, beleza. Esse é o primeiro feedback. Mas eu volto na questão do CRM, porque... É ele que te lembra. Ele que te lembra. E outra, você mandou a carteirinha para ele, porque eu faço isso, eu não deixo só para ele. Eu pego, assim, muitas vezes eu consigo, né? Às vezes a gente consegue mandar pelo menos número de carteirinha e tal, só que a gente consegue mandar pro Pipe Drive também. O Pipe Drive também. E o Pipe Drive você consegue ter no seu celular. É isso aí. Às vezes, 11 horas da noite, você vai ligar o computador, o que você vai fazer? Né? Às vezes você nem tá em casa. Às vezes você nem tá em casa, né? Então, se você entrar ali no Pipe Drive, você... Ó, tá aqui, ó. Tô te mandando o número da tua carteirinha aí. Dá um print e manda. Boa. Isso é importantíssimo. Tem que estar alimentado. E os outros feedbacks são o feedback de 20... o primeiro feedback antes é um boas-vindas. Então, a gente sempre tem um feedback de até 3 dias encaminhar um boas-vindas com as informações e orientações. Segundo feedback de 20 dias. Terceiro feedback de 4 meses, de 8 meses e de reajuste. 4 meses e 8 meses é um feedback simples, perguntando se está tudo bem, se precisa de alguma coisa. E o feedback do reajuste a gente faz de 10 meses e meio a 11 meses, já avisando o reajuste. Por quê? Porque o cliente em si, ele vai ter um reajuste após um ciclo de 12 meses. E os reajustes, eles são aplicados de maio a abril. Então, na maioria das vezes, nós já sabemos, se for um PMI até 99 vidas ali, nós já sabemos o quanto vai reajustar. Então, você já sabe quanto que vai reajustar daqui 1 mês, daqui 2 meses para o cliente. Então, é importante você já se programar para isso, né? Esses 5 feedbacks, eles são importantíssimos. E eu até recomendo, e aqui é uma recomendação extra, que dentro desses feedbacks, o de 20 dias ou o de 4 meses, você também fazer, se você tiver um outro ramo que você trabalhe também, fazer um feedback e trazer um cross-selling aqui dentro desses 2 primeiros. Por quê? Ali você consegue trazer um plano odontológico, um seguro de vida, um seguro de carro. Você começa a trabalhar outros caminhos se você tiver esse produto, se você tiver isso dentro da... Ou até pedir uma indicação, na verdade. Até pedir uma indicação. Se você fez um bom trabalho, né? Aí agora vai uma informação importante. Isso é fonte do LinkedIn, tá? Isso é fonte do LinkedIn. Somente 11% dos vendedores hoje pedem indicação para os seus clientes. Somente 11%. É fonte do LinkedIn. E 80% dos clientes, eles ficam muito felizes em indicar algum produto ou serviço que ele consumiu.
Pra você ver a desproporção de quem pede indicação e da satisfação do cliente indicar. E eu sempre coloco isso por quê? Porque muitas vezes você foi numa hamburgueria, numa churrascaria, ou eu gosto dessa caneta, e aí você vai lá, tira uma foto e fala, amei essa caneta, amei esse tênis, super indico. Então, e geralmente quando a pessoa te pede, ô Leandro, onde você comprou essa camisa? Ô Leandro, você vai indicar. Exatamente. Se você gostou, você fica com prazer em indicar. Você fala, meu, vai lá. Só tem uma justificativa. Se o cara era um corretor como eu em 2001, 2003, né? Que eu não queria mais ter contato com o cliente. Não pode. Esse é o ponto. Mas é o que o Lucas falou, se o cara gostou, e se você faz um pós-venda, se você trabalha direitinho, sempre quando alguém perguntar, e muitas vezes que a gente estava falando é no domingo à tarde, é no churrasco, ou até mesmo num problema, porque num desabafo simples, puta, eu tô com um problema de saúde, a pessoa te indica. Sim. E ali é muito importante você ter aí esse bom trabalho à frente. Show de bola. Fechado? Fechou. A gente falou bastante sobre o Pipe Drive, tá? E a gente vai fazer uma promoção aqui. Uma promoção não, né? Um bônus para quem assistir a live, que vai ter que assistir até o final. Para chegar até aqui, você vai ter que estar assistindo, né? E quem colocar aqui embaixo, aqui nos comentários, eu quero, a gente vai mandar um link para essa pessoa. E esse link vai dar acesso a 30 dias do Pipe Drive gratuito. A 30 dias do Pipe Drive gratuito. Então, se você colocar aqui, eu quero, a gente vai chamar você, a gente vai mandar para você esse link e você vai ter acesso ao Pipe Drive, que é a ferramenta que a gente usa, que é o CRM que a gente usa grátis por 30 dias. Se vale a pena, você continua. Se não vale a pena, você cancela. Mas eu acredito que vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque para mim aí é a ferramenta que... A base, eu acho que a base de tudo para você vender mais, para você dar uma experiência para o cliente boa. Eu acho que o que liga tudo é a organização, né? Se você organizar os dados, as informações, você vai ter informação fácil para passar para o cliente quando ele precisar. Papel de sulfite não dá mais. Então, assim, você centralizar tudo, você ter um sistema que você centralize tudo, você não esquece de nada, que é o que a maioria, o pessoal fala, pô, vendedor, ixi, esse é vendedor, porque é esquecido, o cara fala para você que vai ligar amanhã, não liga, o cara fala, meio-dia amanhã eu te ligo. Aí, 5 dias depois, o cara te liga do nada e fala, então, e o plano lá? Pô, cara, já... meu celular quebrou, né? Acho que desculpa, meu celular quebrou, pô. Já perdi todos os contatos. Entrou um vírus aqui, então, perdi assim, todos os contatos. O sistema, ele não deixa, ele te organiza, ele te faz organizar em tudo, em questão de agenda, em questão de documento, de você não pedir 10 vezes a mesma coisa para o cliente... de você, quando você, daqui 1 ano, você for trabalhar ele, você já vai ter praticamente tudo ali na mão. Você vai ter tudo na mão. Lucas, cita 3 objeções ou problemas que você mais tem ali no pós-venda. Nossa, cara, 3 é... Cara, a gente tem... Os maiores, né? As objeções que você tem mais problema ali. O pós-venda... O que a gente vê mais, assim, de problema... Tô dando um exemplo, é na inclusão, é na exclusão, é no sistema da operadora, é no aplicativo, é no reembolso. Assim, eu acho que de tudo, o aplicativo... Eu acho que o aplicativo, cara, o cliente, assim, é o que você falou. Ele só vai usar na hora que ele precisa, na hora da dor. Aí ele vai usar... Ele não sabe usar, aí às vezes o aplicativo tá instável, às vezes o acesso dele tá bloqueado, acontece muita coisa. Então a gente tem muito problema com o aplicativo, né? Questão de aplicativo, porque isso envolve o plano físico, o plano empresa principalmente. Às vezes a gente vende uma empresa lá com 120 vidas, imagine, 120 pessoas ali para baixar o aplicativo, né? O aplicativo é o primeiro. Porque... Tem a questão do celular da pessoa, a internet. Cara, é muita coisa. Aí a gente tem que decifrar o que tá acontecendo. Então, assim, o aplicativo, e eu vejo que isso é ligado também ao sistema. Seria o outro problema, o sistema, né? Eu creio que, assim, pro próprio vendedor que for trabalhar com o sistema, é difícil, cara. É difícil se ele não tiver um volume de venda indeterminada. Tem operadora... o sistema cai. Tem sistema que você tem que entrar por um navegador e se você fizer alguma coisa ali e ele expirar, você tem que entrar por outro. Porque se você tentar entrar por ele ali, você tem que esperar umas horas. Não sei. É umas coisas muito doidas. Então, assim, tem muito macete de sistema que eu vejo que...
tem operadora que não tem problema, mas se é um vendedor que ele vende diversas, e assim, ele fica um tempo sem vender uma e vende outra, cara, ele se perde inteiro. E assim, pra gente talvez não seja um problemão, porque a gente já acostumou, já é de praxe, mas eu vejo que seria um problema, Segundo ponto. um segundo ponto que eu acho que, pô, estão melhorando muito, né, nesse último ano de pandemia. As operadoras melhoraram bastante essa parte, melhoraram bastante. Algumas, assim, estão praticamente perfeitas, assim, para o vendedor que quer vender, que só quer ir lá clicando, não tem muito erro. E, assim, eu vejo que, às vezes, um terceiro problema aí seria a comunicação, cara. A comunicação, assim, não saber, Falou tudo, né? não Ou pra quem recorrer. tipo assim, às Deu vezes... um problema no aplicativo, ou deu um o que problema que o cara, às vezes, às vezes Boleto. mesmo... Boleto, O que eu faço? Não tem comunicação, assim. Às vezes você não tá ali por perto, assim, ó, cara, qualquer problema. Ele não sabe, às vezes. Ele liga pra você, às vezes, porque ele lembra. Eu lembrei que o Clodoaldo vendeu. Ele não tem aquela comunicação de, às vezes, o follow-up lá de, pô, daqui 20 dias perguntar, daqui meses perguntar, mandar um boleto, às vezes, que, Por isso que é pô, importante estar sempre presente. tá olhando lá, às vezes o cliente esqueceu de pagar, veio lá pendente de pagamento para vocês, pegar aquele boleto e mandar ali de uma forma para o cliente, para comunicar ele, fazer um alerta. Às vezes ele esqueceu mesmo, pô, obrigado, pô. Às vezes ele tá passando por um momento, pô, tá difícil. O que você pode? Aí já é uma abertura, às vezes, para você ajudar ele, às vezes fazer um downgrade, às vezes, se passou ali já um tempo, conseguir cancelar o plano, às vezes se compensar, cancela, faz outro. Então, assim, é a comunicação. Eu vejo que, às vezes, falta comunicação, e a comunicação é em tudo. Boa. Comunicação com a operadora, comunicação com o cliente, às vezes comunicação do operacional em si. Então, assim, o problema é comunicação. Esses dois problemas. Então, são esses problemas aí, os principais. Mas, APP, sistema e comunicação. mas tem Mas muito tem mais, cara, os tem três muito principais. mais. Nossa, tem o problema de regra. Assim, a gente lida com... Eu ia falar pro Clodô agora os 3 problemas, mas acho que você poderia falar a regra, né? Problema de regra, porque assim, a regra, tanto pro corretor Cara, quanto regra. pra gente. Porque Nossa, assim, se a gente fosse falar de regra, que a gente Pelo passaria... amor de Deus. entra assim, o corretor, às vezes, ele não sabe uma regra. Mas a gente, como tá ali na linha de frente, a gente tem que saber. A gente tá fazendo De a todas. triagem. A gente tá fazendo a triagem. A gente tá falando assim pro corretor. Ó, tá tudo certo, tá tudo certo aqui. Mas a gente tá olhando só do documento? Não, pô, a gente tem que olhar, às vezes... Ô, Clodô, aqui não pode entrar mãe. Lembrei um problema. O vínculo, que hoje em dia tá... Vínculo. Então, assim, aqui não pode Cara, entrar vínculo tá- mãe, Clodô. Vínculo. Nessa operadora não pode entrar mãe. Ou assim, pô, o cara é casado, mas ele é casado, mas ele mora junto. E ele não tem papel e ele não quer fazer nenhum papel em cartório, registrado em cartório que ele é casado. Ele só quer comprovar. Às vezes com uma conta de luz que ele mora junto. Um filho em comum. Com um filho em comum. Então, assim, às vezes a regra seria um outro ponto. Então, assim, cara, não dá às vezes pra gente apontar As principais, tem bastante. porque assim, tem muitos principais. Os principais são E 20, 50, sei lá. então, falando de regra, assim, Fala agora, aceitação. Clodô, os três primeiros, os 3 principais pontos que você vê que, que te dificulta mais pra venda. eu acho que a primeira questão é as regras, né? As regras, porque do mesmo ponto que tem aquela que não aceita nada, vai ter aquela que se você não conhecer, você vai perder venda e aceita. Entendeu? Então você tem que saber os dois E daqui lados. um mês, aquela que aceitava não aceita mais, pode não a aceitar que aceita mais, tá aceitando entendeu? e muda. Então a regra é complicada pela mudança uma também, outra né? questão que deixa o cliente às vezes a ver navios é a questão de credenciado. Às vezes simplesmente a operadora vai lá e descredencia. Aí o cliente, às vezes a gente também não sabe. Às vezes que não comunica. Descredenciamento, né? Descredenciamento, entendeu? Então esse é um problema. A questão de boleto que vocês já falaram aqui, né? Eu tive um problema essa semana mesmo, uma baita de uma operadora, né, que, poxa, tem um bom plano, o cliente paga, não paga barato no plano, só que ele deixou atrasar. E aí, a quem recorrer? Simplesmente a operadora colocou lá, não sei quem foi, colocou em renegociação. O cliente não pediu, disse que nunca pediu renegociação, ele só queria o boleto para pagar. Só que aí o nosso financeiro não conseguia baixar, eu tive que passar 1h30, passar por 5 telefones diferentes
para Até poder resolver. até conseguir chegar a alguém que conseguisse briguei, esbravejei. E se você não fizesse isso aí, quem ia fazer? O cliente. Se eu deixasse o cliente, Aí imagina cara, esse cliente ia falar de você no domingão ele ia lá. me- O Clodoaldo me deu uma porcaria. E o Clodoaldo aquilo ali não vale nada. No final, ele mandou hoje uma mensagem assim: poxa, cara, esqueci de te agradecer. Obrigado, deu tudo certo, consegui pagar. Valeu mesmo. Pronto, Entendeu? você já. A situação que era ruim, você O transformou em uma Clodô situação top. colocou um mundo importante que é boleto, né? As operadoras também não estão avisando, cara, quando o cliente não paga. É. Tem aqueles casos que o cliente pagou janeiro, esqueceu fevereiro por algum motivo, pagou março, abril, maio, junho, aí daqui a pouco vem um cancelamento, o cara nem Acabou. sabe o porquê. Nem sabe por quê. Entra na questão da comunicação, né? Então, Comunicação. eu acho que por isso, cada vez mais, o corretor ele tem que estar atento a tudo isso. Tudo Um CRM isso. ajuda, um sistema ajuda, porque ele vai te avisar Isso o aí. tempo inteiro que você... Comunicação, assim, tivemos um caso em novembro, né, o caso da Liane lá, né? Falei aqui, Não, mas não tem... né? O caso dela. A operadora simplesmente mandou um boleto para ela prorrogado e, né, o boleto veio aí ficou 2 boletos dentro do mesmo mês. E ela não entendeu, pagou o que Era do mês... do outro mês e sequência. deixou o primeiro. Né? Que era o do mês anterior, Do mês que anterior. ficou pra esse mês, uma bagunça, tá? Ficou uma bagunça quando foi isso em novembro, aí em janeiro, dezembro tinha os 2 boletos, em janeiro tava com o boleto de novembro atrasado e ela não sabia, né? Então, aí dá um problemão, certo? Fechado. É isso. É isso aí. Um follow-upzinho que você tivesse Follow-up. feito aí, É isso aí. tinha salvado. E aí, Show tá de tudo bola. Uma bem? ligação tinha isso aí. salvado. Acabou. Ah, chegou 2 boletos aqui, Clodô. É. Não, mas os 2 é por causa disso e daquilo. É. É a comunicação. É isso aí. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouquinho aqui sobre o processo de pós-venda, alguns processos de venda. Eu acho que é muito importante a gente transmitir o dia a dia, né, que nós vivemos, da maneira que nós vivemos, sem maquiar ou passar algum pano em cima. Então, esse é o nosso dia a dia. Trouxe o Clodoaldo, que já está nas vendas há 20 anos, o Lucas, que está se especializando cada vez mais nessa experiência com o cliente e que é muito importante, e a gente transparecer e trazer para vocês todas essas dores que nós sentimos no dia a dia, continuamos sentindo, parece que é infinito, Cara, é e infinito. que cada vez mais a gente tem que estar se atualizando, se desenvolvendo, até Isso mesmo aí. pessoalmente, para poder aguentar tudo isso que não é Pra fácil. diminuir, a dor sempre vai isso ter. aí. Diminuir e estancar ao máximo. né? Só tem problema quem vende disso, só que tem isso problema aí. quem tá na linha de frente, então problemas vão existir. Só vai mudar o Só problema. vai Só vai mudar. mudar. É. Muda, mas o problema... Beleza? Então é isso. Obrigado, Lucas. Valeu. Obrigado, Show de Clodô. bola. Queria que vocês deixassem aí uma palavrinha final pra galera. Isso aí vai... Pros isso aí. podqueires. Pode o quê? Pode o quê, né? Então, vamos lá, acompanha a gente Quem aí. vê o pode o quê? Pode o queires? Podquerestes. Pode acompanhar Pode, e então para beleza. saber Aí, o que galera. pode, né? Então, Deixa sua mensagem, Clodô. então o nosso convite aí para você participe, acompanhe, né? Porque aqui você vai aprender né, na prática, que eu acho que é o Falou, melhor. curte, compartilha ou não? Curte aí, compartilha, avisa o pai, avisa a mãe, chama o avô. né? O Chama Clodô, todo mundo. deixa eu só falar. O Clodô, ele tem aqui, o Clodô também, ele tem ele já foi intérprete de libanês. Inclusive, ele vai falar em libanês. Só vou agradecer. Só vou agradece agradecer. em libanês. Salam aleikum. Fala obrigado, pessoal, hein? Salam aleikum. É O cara é bom, o cara isso aí, já pessoal. fez de tudo, é Pô, impossível. só Incrível, que incrível. faltava. Obrigado, é isso aí, gente. pessoal. Obrigado. Aproveita aí para conhecer, né, o trabalho da Lemo também, pra seguir a nossa página, acompanhar o nosso dia a dia, né? A gente tá mostrando ali o nosso dia a dia, até a questão do ambiente, a gente trabalha muito isso internamente lá na corretora e aí, segue a página lá, vê o nosso trabalho, é bem diferenciado, é bem legal. E eu Falou, curte, comenta. curte, compartilha Aqui, e ó, divulga podcast. podcast, pode o quê? E é isso aí, vamos pra cima. Quero estar aqui de novo, se Não, vamos precisar, tá, e é isso vamos aí. tá. A gente vai fazer um podcast aí com um libanês amigo nosso, o Clodô, que vai traduzir pra gente. Eu vou fazer a tradução. Vocês não vão entender nada. Galera, obrigado. É isso aí. Compartilhem, comentem, acho que é importante. E a gente espera que vocês, aliás, compartilha, curte e a gente espera que vocês comentem aqui. É muito importante a gente saber a opinião de vocês. E para Beleza? encerrar. Isso aí, Valeu. Show.